Bom dia, quinto ano. Hoje nós estaremos apresentando o último vídeo deste ano. E adivinha de quê? Matemática. Isso aí. A nossa revisão hoje, ela será de matemática. São essas atividades aqui que estão coladas no seu caderno. Vamos lá acompanhar para que você possa fazê-las? Número 1. Observe a imagem e responda. Esta imagem aqui. Eu perguntei, como é chamado o instrumento utilizado para medir graus? De acordo com a medida apresentada, como podemos classificar este ângulo? Você deve lembrar que os ângulos, eles têm classificações de acordo com o seu tamanho, né? De acordo com a sua abertura. Um ângulo reto, por exemplo, ele tem 90 graus. E quando o ângulo, ele ele for menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E quando ele for maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. É dessa forma que você vai classificar. Aqui, por exemplo, a gente pode observar que o ângulo ele está em 30 graus. Logo, ele é menor do que 90 graus. Então, você vai colocar a sua classificação. O próximo número eu pedi para observar o triângulo e marcar a opção correta. Na verdade, você nem vai, você vai marcar na próxima, né? Considerando os lados, eu tenho aqui, ó, um triângulo que ele apresenta dois lados iguais, ó, tá vendo? 4 centímetros e 4 centímetros, e apenas um lado diferente. Considerando os lados, porque os triângulos, eles têm classificações diferentes de acordo com o seu lado, você vai marcar. Este triângulo, ele é equilátero, pois ele possui os três lados com a mesma medida. Aí não precisa nem você entender o que é equilátero, isósceles ou escaleno. Basta você olhar a medida, o tamanho que eu deixei. Ele é isósceles, pois possui dois lados com a mesma medida. Ele é escaleno, pois possui três lados com medidas diferentes. Considerando a medida dos ângulos apresentada no triângulo, podemos afirmar que essa imagem apresenta. Aí, ele já não está mais falando do triângulo, ele está falando, ó, do ângulo. Vocês estão vendo? Um ângulo aqui de 35 graus, outro aqui de 35 e esse aqui, ó, de 110 graus. É este ângulo que você vai observar para poder marcar a opção correta. Estão apresentadas dois ângulos agudos e um ângulo obtuso, dois ângulos retos e um ângulo, dois ângulos agudos e um ângulo reto, dois ângulos retos e um ângulo obtuso. Você vai observar os ângulos e vai marcar a opção correta. A soma dos ângulos é igual a quantos graus? Aí você vai somar 35 mais 35 mais 110 para poder marcar a opção correta. Número 4. Indique o número de lados, vértices e o nome do polígono de acordo com seus lados. Aí você vai colocar, eu deixei duas imagens, são essas aqui. Você vai contar quantos são os lados. Lembrando que o polígono ele é classificado de acordo com o número de lados. No seu caderno você tem. Por exemplo, quando um polígono ele apresenta 3 lados, ele é um triângulo. Quando ele apresenta 4 lados, ele é um quadrilátero. E assim por diante. Você vai contar o número de lados que ele tem, anotar o número de vértices e dizer se é um triângulo, se é um quadrilátero, se ele é um hexágono, se ele é um pentágono. E na sequência, o número 5. Observe as medidas, são essas medidas da planta de uma casa. Calcule o que se pede e responda. Qual cômodo possui a maior área? Aí esse aí não precisa você fazer cálculo, basta apenas você observar a imagem. E qual possui a menor área? Agora a letra B sim, precisa de cálculo. Calcule a área da cozinha. Acharam aí a cozinha?
ela apresenta 3 metros por 3 metros. E marque a opção correta. Então, você vai colocar o A de área, aquele Azinho, igual a 3 vezes 3. Lembra que para calcular a área, tanto do quadrado quanto do retângulo, a gente faz lado vezes lado? Então, aí você calculando, você vai dizer, se a área da cozinha é igual a 7 metros quadrados, 7 metros e meio quadrados, 9 metros quadrados ou 2 metros e meio quadrados. Lembrando que toda a área a gente apresenta com a medida ao quadrado. 5. Marina fez uma viagem de 8 semanas. Quantos dias ela passou viajando? Esse aí você vai fazer um cálculo simples, né? Pode colocar um ao lado do outro. 8 vezes a quantidade de dias que tem uma semana. E na sequência, esta daqui, ó. Calcule o volume desses cubos abaixo. Lembrando você que para você calcular o volume do cubo, você deve fazer igual a potência. Neste caso aí vai ficar 6 vezes 6 vezes 6. Volume é igual a 6 vezes 6 vezes 6. E lembrando que a resposta, quando estamos falando de volume, ela precisa ser ao cubo, tá? Diferente da área, que é ao quadrado. Número 7. Calcule o perímetro do polígono abaixo. É este polígono aqui, ó. Eu apresentei as medidas aqui do lado. Você ainda lembra que perímetro é o quê? A soma dos lados. Então, você vai pegar a soma. 40 mais 30 mais 50 mais 60. Você vai colocar nessa linha maior essa soma e abaixo o resultado. E eu perguntei, quantos ângulos retos podemos observar no polígono acima? Este aí que você calculou o perímetro. Se você observar, logo dá para perceber na imagem quantos. Número 8. Um polígono de 6 lados, ele é chamado de quadrado, cubo, hexágono ou pentágono. Você vai marcar uma das opções. 9. Quantos meses há em um século? Então, você vai fazer a quantidade de anos que se tem no século vezes a quantidade de meses. 10. Responda. Qual é a unidade padrão da medida de área? Qual é a unidade de medida de tempo? Uma arroba equivale a quantos quilos? Como fonte de pesquisa no seu caderno você vai encontrar essa informação. Uma tonelada equivale a quantos quilos? Qual instrumento usamos para medir massa? E como chama-se a medida de uma superfície? Continuando, nós temos, ó, já estamos nessa atividade aqui, ó. Transforme horas em minutos. Como que você vai fazer isso? Você já sabe que em 1 hora há 60 minutos. Eu quero saber quantos minutos que há em 4 horas. Nessa primeira linha, você vai fazer 4 vezes 60 e colocar o resultado. Depois, 6 vezes 60, 9 vezes 60 e 7 vezes 60. O número 10 vai calcular a área do triângulo. Lembrando que, para você calcular a área do triângulo, ela é um pouquinho diferente. Base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, você vai fazer 8 vezes 5 e o resultado você vai dividir por 2. Considerando que a área, você tem que apresentar isso em centímetros, vai ser centímetros quadrados. Depois, a gente tem, para você armar e efetuar os decimais, lembra que precisamos ter, em caso de adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula. A multiplicação, ela tem a sua regrinha e a divisão também. Então, cuidado que nós estamos dividindo números decimais. Agora, chegamos aqui, ó, no número 12, essa folhinha. Observe a imagem. Que tipo de polígonos podemos observar nessa imagem? Para você me dizer quais são esses polígonos, qual é a classificação deles, você vai precisar fazer uma observação. Quantos lados ele possui. Então, observa, conta quantos lados, todos eles possuem o mesmo número de lados. Então, você vai
me dizer se ele é um pentágono, se ele é um quadrilátero, se ele é um hexágono, se ele é um eneágono. É esse tipo de resposta que você vai me dar. Que tipo de ângulos podemos observar nessa imagem? Aí, se você observar aqui dentro, ó, nós temos 3 ângulos, todos eles com a mesma medida, de 120 graus. Quando o ângulo tem mais de 90 graus, como ele é chamado? De reto, de agudo ou de obtuso? Você vai marcar a opção correta. Agora, observe a imagem e assinale as alternativas incorretas. Se incorretas, logo eu tenho mais de uma. São essas retas aqui, ó. Você, além de observar as retas, você vai precisar observar os ângulos que nós temos nela também, de acordo aí com as afirmações. Podemos observar 4 retas? Aí você vai, olha separadamente a imagem, olha com calma. Se for correta, você não marca. Ao se cruzarem as retas R e T, formam um ângulo reto, aí você vai ver de onde está partindo a reta R e de onde está partindo a reta T e o ângulo que ela está formando. Todas elas aí formaram um tipo de ângulo diferente. Ao se cruzarem as retas R e U, formaram um ângulo agudo. Podemos observar apenas retas paralelas? Podemos observar retas paralelas e concorrentes? Você vai analisar e você vai marcar quais estão incorretas, ou seja, quais estão erradas. Número 14. Relacione a unidade fundamental à medida correspondente. Eu tenho quilograma, quilômetro, metro quadrado, metro cúbico, segundo e litro. Ao lado, para você relacionar, eu tenho medida de capacidade, diária, massa, comprimento, volume e tempo. Então, você vai relacionar com as letras de A a F. E chegamos à nossa última folhinha, essa daqui. Vamos lá? Calcule a área destes polígonos, leia e circule as afirmativas corretas em cada uma das opções. Primeiro aí, eu tenho um retângulo. Como que eu faço o cálculo da área de um retângulo? Base vezes altura. Então, você vai fazer 12 vezes 8. E lembrando que precisa ser, se eu estou calculando área, não posso esquecer da medida ao quadrado. O outro é um quadrado, você vai fazer 8 vezes 8. Isso porque, para calcular a área de um quadrado, eu preciso base vezes altura. E aí você vai marcar as opções. Circula, né? Você pode observar que tem do número 1 ao 5 em número romano. Esses polígonos são quadriláteros, pois eles possuem 4 lados. A área do retângulo é a mesma área do quadrado. Quando você fizer o cálculo, você vai ver qual é a área do retângulo e qual é a área do quadrado. O perímetro do retângulo, aliás, o perímetro do quadrado primeiro, é igual a 32 centímetros. Para você saber, você vai ter que fazer o quê? Perímetro, soma dos lados. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Se for igual a 32, essa é a opção verdadeira. Opção 4. O perímetro do retângulo é igual a 20 centímetros quadrados. Você vai lembrar que lá em cima tem 12, embaixo não tem 12 aqui, ó. Não está o 12, mas aqui eu tenho 12 e aqui também tem a medida 12. Da mesma forma como aqui tem 8 e aqui também é 8. Então, para você calcular esse perímetro aí, você não pode considerar só os números que estão aí. Seria 12 mais 8, 12 mais 8, certo? A área do quadrado é igual a 64 centímetros quadrados. Quando você fizer o cálculo da área, você já vai ter essa resposta. Considerando as afirmações, quando você circular lá em cima, você vai marcar uma dessas opções. Todas estão corretas? Todas estão incorretas?
Estão corretas a 1, a 3 e a 5? Estão corretas a 1, a 3 e a 4. Aí você marcando, você vai ver quais são as opções. Não deixem de fazer. Voltem, retornem, revisem novamente, né? Para que você possa fazer uma boa avaliação. Hoje nem vou dizer assim, nos vemos na nossa próxima dica online, já que esta foi a última desse ano. Tenham todos um excelente dia.